Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou Rodrigo Bonete Machado, seja muito bem-vindo a esse canal, a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos continuar o nosso assunto preferido, nós vamos falar de discipulado. E por falar em discipulado, meus irmãos, hoje a gente vai tratar de um assunto que Paulo ele trata com uma maestria imensa, que é a nossa liberdade. É um assunto que devia ser fácil de se tratar, porém nós deixamos o amor do qual Paulo diz que se ainda eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. E ainda assim nós não dosamos isso com o amor e acabamos excedendo a nossa liberdade, não nos preocupando com o irmão. E eu quero deixar bem claro que eu não estou falando aqui da liberdade que Jesus nos deu na cruz do Calvário, não da libertação do pecado na nossa vida, mas da liberdade que nós como crente, com relação aos nossos atos, o que podemos comer, beber, fazer, vestir, sair, é essa liberdade que eu quero tratar. E esse assunto me veio à mente, eu senti de fazer o vídeo para falar sobre isso, e isso não é a visão da igreja no geral, essa é uma visão minha, que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu estou aberto a questionamentos para a gente ter um debate legal se for preciso. Mas surgiu porque estávamos conversando na frente da igreja sobre esse assunto e alguém falou assim, parece que às vezes eu estou pisando em ovos, que eu não posso fazer nada, eu tenho que viver sempre no limite para que alguém não me olhe e se escandalize no que eu estou fazendo, né? Muito sacrifício. Aí eu até comentei, o dia que o nosso sacrifício for maior do que o de Cristo, eu dou atenção para que tu está falando, porque nada supera o sacrifício de Cristo. Né? E ele na liberdade dele, ele podia ter negado tudo e virado as costas, só que ele foi obediente, ele foi amoroso, o amor dele sobre a humanidade venceu a sua liberdade. Né? Na cruz ele podia professar uma palavra de condenação contra aqueles malfeitores e não, ele disse, né, o contrário, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então é essa liberdade que eu quero abordar e tratar com os irmãos um pouco, amém? Para começar, irmãos, então eu quero trazer para os irmãos um texto que os irmãos, se quiserem, acompanhem. Eu vou colocar aqui embaixo a descrição do texto, aqui, põe aqui, ó. Isso aí, olha lá. E a gente vai falar então sobre esse texto aí, ó, 1 Coríntios 8, a partir do versículo 1, tá, irmãos? Eu vou ler e aí se eu sentir de parar e comentar alguma coisa, eu vou parando e falando, mas diz assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, né? Todos temos conhecimento. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuidar saber alguma coisa, ou se alguém achar que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então aqui temos a primeira parte muito importante do que a gente precisa talvez comentar. Paulo estava tratando aqui numa cidade onde muitas pessoas tinham vindo da idolatria, do sacrifício a ídolos. Então tinham muitos cristãos ali novo, recém-convertido, e eles tinham essa confusão na cabeça deles, na mente deles. E por essa divisão acabou acontecendo tendo dois grupos. Dentro da igreja, tendo dois grupos. O grupo dos que se achavam fortes, achavam que tinha todo o conhecimento teológico, e de fato eles tinham, Paulo ainda vai falar que eles sabem o que estão falando, né? Teologicamente eles não estavam errados, só que faltava uma coisa para eles. E tinha o grupo dos fracos. Os fortes diziam, não tem nada a ver. O que tem a ver eu comer? Né? E os fracos diziam, não como, se eu comer eu vou ser contaminado. E aqui Paulo ele já começa dizendo, né? Aquele que acha que sabe, ele sabe pouco, não sabe como convém. Né? E a ciência incha, ou seja, o conhecimento que eu tenho, ele vai me inchar, vai me deixar inflado, mas não quer dizer que quem tem conhecimento tenha Deus, seja conhecido de Deus. Por outro lado ele fala, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, o conhecimento faz com que as pessoas nos conheçam, porém o conhecimento de Deus, o amor, ele faz com que Deus nos conheça. E essa é o ponto principal desse assunto. Se Deus me conhece, eu vou já de modo diferente estar agindo. Eu vou estar pensando de modo diferente por amor à obra e por amor a Deus. Né? Isso o discipulador ele tem que ter na cabeça. Tem gente que falou pra mim assim, Rodrigo, eu não quero ser discipulador, porque daí eu vou ter que abrir mão de coisa boba. Eu não vou poder ir no cinema com a minha família porque alguém pode me ver e apontar pra mim. O problema é do irmão se ele aponta, o problema é do irmão se ele acusa, ele tá me julgando por quê? E esse é um outro tema que a gente vai tratar um dia desses aí, o julgamento. Qual a diferença do julgamento onde Jesus diz não julgueis
e é o julgamento que Paulo diz que devemos julgar uns aos outros dentro da casa. Enfim, então aqui é um ponto muito importante que a gente tem que estar detalhado, para que a gente saiba de que grupos nós estamos tratando e qual é a falha desses dois grupos. Então, continuando, versículo 4, assim, quando alguém comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que os ídolos nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns deuses, alguns que chamam de deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo como coisas sacrificadas aos ídolos. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então olha só o que Paulo está dizendo. Tem uns que ainda vieram desse costume de sacrifício a ídolos e que ainda comem da carne de animais sacrificados aos ídolos. E eles são fracos de consciência, têm pequena consciência, né? E ainda então eles comem desse alimento, eles participam dessa mesa, porque eles trazem o costume. Faltou essa libertação que o discipulado tem o trabalho de levar. O discipulado ele não vai chegar para o irmão e falar assim, você não pode a partir de hoje mais comer isso, comer aquilo, fazer tal coisa, fazer... Você leva o conhecimento da palavra e a partir desse conhecimento a pessoa ela não come mais por costume. Ela come porque Deus deixou para que a gente se alimente daquilo e não porque aquilo é o costume comer. Eu não como peixe só numa sexta-feira específica do ano ou deixo de comer carne nela por amor a Deus, porque como nós vamos ver, não é o que nós comemos que nos apresenta a Deus, é o sacrifício de Cristo, né? Então nós temos que cuidar com isso aqui. Se tem pessoas que comem por costume, nós devemos sim tratar com amor, com carinho esse irmão, porém nós não podemos exortar ele e querer tirar dele do modo que machuque, né? E aqui a gente está falando de comer, irmãos, mas os irmãos podem colocar nisso aí o vestir-se, o que ouve, o que assiste, o modo que se comporta, né? Pode substituir o comer aqui por qualquer outra prática vinda de religiões pagãs ou seitas, né? E continua assim, ora, versículo 8, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Então não é o banquete que a gente tem diante da gente, é o alimento que nós temos que vai fazer com que a gente seja agradável a Deus, né? Não é o que eu levo para Deus ou o que eu como achando que eu estou fazendo para Deus que vai fazer com que Ele me aceite. Se eu não tiver a Jesus como Senhor e Salvador, não há o que eu faça. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é o que me leva a Deus. E não o contrário, não é o que eu faço que me leva a Deus, o que eu como ou deixo de comer. E é isso que Paulo está dizendo. Se eu como alguma coisa isso não me faz nada, e se eu deixo de comer nada me falta. Olha que tremendo isso aí. Então, não é a roupa que eu visto, não é o modo que eu caminho, não é o que eu ouço que me faz chegar a Deus, né? Então, é lógico que a gente sempre tem que colocar aí um pingo de entendimento, de consciência, sabendo que o crente e o cristão, ele vai se vestir diferente dos outros. Esses dias, numa certa igreja aí, uma pessoa que não é crente, que é um ímpio, passou para mim e falou, Rodrigo, passei em frente a uma igreja que abriu em tal lugar, parecia uma balada, não tá certo aquilo, tá? Então o ímpio tá percebendo que tem algo errado, então o crente ele tem que fazer algo diferente para que o mundo veja e fale, não é igual a nós, né? E Paulo ele então vem dizendo isso aí, não é o que eu como ou deixo de comer, o que eu visto ou deixo de vestir, que vai me fazer agradar a Deus, né? Tem outros temas que nós podemos tratar sobre isso, é o sacrifício de Cristo, é o amor que eu tenho pelos irmãos, e isso vai me fazer agradar a Deus. Mas vede que essa liberdade, versículo 9, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para o fraco, porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, que tens ciência, que tens sabedoria, que tens estudo, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência, não será de entendimento daquele que é fraco, induzir-se a comer coisas sacrificadas a ídolos? Então, coisas sacrificadas a ídolos, aqui já está dizendo que
Tome cuidado com a sua liberdade. Não é porque você é livre que você pode fazer todas as coisas. Paulo ele diz lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Por quê? Porque não é porque é lícito e às vezes convém, eu posso fazer. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar às vezes. Tem problema de eu, Rodrigo, não tenho problema com alcoolismo, nunca fui um alcoólatra. Tem problema eu tomar uma taça de vinho com a minha família na minha casa? Não tem. Só que se eu tomar aquele vinho, de repente, na casa de uma pessoa que está começando a caminhada, que tem um problema com alcoolismo, eu posso levar aquele irmão a pensar, olha só, está bebendo? Mas crente não podia beber, que fé que é essa que ele tem em Deus? Então, por causa de uma besteirinha que é de meu direito fazer, eu acabo perdendo, deixando que o irmão se perca, que a salvação dele passe adiante, que ele perca a salvação, porque a minha liberdade atropelou ele, como Paulo vai dizer, esfaqueou a consciência do mais fraco. Então, irmãos, eu tenho que tomar cuidado. A minha liberdade é permitido? É permitido. Me convém? Me convém. Mas agora vamos colocar dentro de uma peneirinha que a gente chama de amor. Passou pelo amor? Não passou. Então não faço. Mas, irmãos, realmente parece então que a gente está pisando em ovos. Que a gente tem que andar com medo de tudo, mas isso é sacrifício, não isso é a resposta ao sacrifício de Cristo na cruz. É por amor a Ele. Jesus caminhou sobre ovos. Jesus, quando chegou no templo, quem deve pagar esse dinheiro, o tributo no templo? É os da casa ou os de fora? É os de fora. Então, mas para que não escandalize, vai, faz isso e vai lá e paga por mim e por ti. Ele podia não pagar. Ele falou, não, eu sou da casa, não vou pagar. Era a liberdade dele, era direito dele, mas ele não fez para que não ferisse a consciência dos mais fracos. Talvez os próprios discípulos que estavam ali. Isso aqui que eu estou falando é uma faca de dois gumes, serve para dentro da igreja e para fora da igreja, mas principalmente para fora da igreja. Tá, irmãos? Então, nós temos que cuidar com a nossa liberdade. Eu posso ir no cinema? Se eu estiver lá na porta do cinema, eu, discipulador, tô lá na porta do cinema, e alguém passa e fala assim, mas não é crente aquele menino? Não vai na casa do fulano, do Beltrano ali, pregar o evangelho, falar da salvação, falar de Jesus? O que ele está fazendo no cinema? Né? O que ele está fazendo ali? É igual aos outros, tá vendo? É só casca, na igreja é um, fora da igreja é outro. E aí aquele irmão pega a repulsa da igreja e acaba parando de buscar a obra de Deus, parando de ouvir a voz de Deus, e aquela salvação acaba sendo cancelada ali, não cancelada por Deus, mas o homem abre mão de ser salvo por causa da minha liberdade. Então tem que tomar cuidado. A minha liberdade não pode ferir a consciência do mais fraco. Foi por ele que Cristo morreu. E Paulo diz isso. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te ver a ti, que tens conhecimento, que tens ciência, assentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzir a comer coisa sacrificada a ídolos? Ou olha aqui, é mais um ponto muito forte desse texto. Eu posso induzir uma pessoa a continuar no erro e não vir para a igreja e não buscar a Cristo, que é o principal foco, é salvação, não é estar dentro de uma denominação, mas é ser salvo em Cristo Jesus. Eu posso fazer com que esse não queira mais a palavra de Deus, porque vai achar que crente é tudo igual. Se é igual ao mundo, para que eu vou precisar me esforçar, pôr um terninho, perder domingo e ninguém? Não vou. Eu posso levar ele a pensar isso. E por outro ponto, eu posso induzir ele a vir para a igreja, não porque é isso que eu queria, mas porque ele, fraco de consciência, entendeu desse modo. Ele pode acabar indo para a igreja e permanecer como ele era. A regeneração acontece, ele aceita Jesus, se arrepende do pecado e crê que Jesus é Senhor e Salvador, mas alguns costumes que ele viu eu fazendo, não exatamente daquele modo. Por exemplo, que eu citei do vinho. Eu tomei um golinho de vinho, um exemplo, mas ele bebia. Só que para ele, o golinho de vinho que ele me viu bebendo é a bebedeira que ele fazia. Então ele continua crente e não abre mão da bebedeira. Por quê? Porque a minha consciência, ele me viu assentado, e por ele ter a consciência fraca, ele acabou vendo e achando que isso é normal.
Então, ou ele pensa, isso é normal e eu vou continuar como eu tô, ou isso não é normal. E por que ele está querendo falar de Cristo para mim se nem ele é exemplo? Porque outra dificuldade que nós temos muito hoje em dia nesse mundo é as pessoas verem nós como testemunha de Cristo. Nós somos um cano que a água que vem de nós é boa, o cano é enferrujado. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante de Jesus? Quem sou eu para querer penalizar o irmão ou dizer que o irmão está certo, que o irmão está errado? Quem somos nós? Nós somos um cano só, nós somos juízes, nós somos servos, né? Só que os que têm consciência fraca não vê nós simplesmente como pessoas que podem errar, nos vê como alguém que deveria fazer o certo, na cabeça, no entendimento dele está fazendo errado. Aí a gente pensa, o problema é dele se está julgando o negativo, o problema não é dele se está julgando, o problema é nosso, porque o nosso amor tem que fazer com que ele cresça e não que ele caia. O versículo então continua assim no 11. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então, pelo meu conhecimento, pela minha inteligência, só porque é minha liberdade, então eu tenho conhecimento e eu sei que aquilo eu posso fazer, pela minha liberdade, o irmão que é fraco de consciência, acaba aqui dizendo que o irmão fraco de consciência perece. Perecerá o irmão fraco de consciência pelo qual Cristo morreu. Olha que pesado isso. A minha liberdade pode ferir a consciência do fraco e esse vai perecer e Cristo morreu por ele. Irmãos, quem é que se opõe à obra de Cristo na cruz do Calvário, ao plano de salvação da humanidade? É Deus. É Deus que promoveu a salvação. É Deus que quis. E quem é que promove contra essa salvação? O diabo, o nosso inimigo. Ele é quem se opõe. É Deus que promove e é Ele que quer ir contra. E se nós fizermos perecer aquele pelo qual Cristo morreu, a palavra continua dizendo: ora, pecando assim contra o irmão e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Deus. Mas Rodrigo, eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Se a minha consciência ferir o irmão que é fraco, então eu estou aqui, está dizendo no versículo 12, ora, pecando assim contra os irmãos, pecando, ou porque pecar, errar o alvo, eu errei o que eu devia fazer, não porque eu estou fora da palavra de Deus, ou porque eu estou pecando contra a vontade de Deus, mas porque o entendimento do irmão é fraco e eu não soube amar ele ao ponto de abrir mão de uma liberdade minha para que ele se permanecesse, para que ele ficasse firme, buscasse. Quem sabe amanhã esse irmão chegasse para mim e falasse: irmão Rodrigo, eu estava errado, depois que eu estudei e aprendi, eu vi que o que está fazendo não é errado. Só que por enquanto ele não tem esse entendimento. E eu pecando contra ele, pelo qual Cristo morreu, eu acabo pecando contra Cristo, contra Deus. Não é? Então, olha, o versículo 11, pela sua consciência perecerá o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Né? Ora, pecando assim contra o irmão e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Meu Deus, isso é muito, muito forte e a gente não tem esse discernimento muitas vezes. Às vezes fica pensando assim, o irmão tem que deixar de ser fofoqueiro, falador, mas a gente não sabe se aquele irmão, de repente, o problema dele não é ser fofoqueiro, falador, é a fraca consciência, ou seja, fraca consciência que está dizendo é o fraco entendimento que ele tem teológico da palavra de Deus. Né? É lógico que a gente tem que dizer que aqueles que se diziam fortes lá em Corinto falavam, não, pode comer tudo sim, esses daí eles faltavam amor, então não adianta eu comer ou deixar de comer se me falta amor ao próximo. E os fracos diziam, não vamos comer porque isso vai nos contaminar. Faltava também conhecimento teológico para eles verem quem são os deuses. O que tem o comer, o que tem o beber? Né? E depois Paulo vai dizendo ainda, né? Mas se vocês sentarem um dia, alguém chamar para comer e te falar, olha, isso aqui foi sacrificado pelos ídolos, então pela consciência desse que te avisou, você não come. Né? Então isso é muito profundo. O versículo 13, olha, pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Então, se o que eu faço faz com que o meu irmão se escandalize, meu irmão, abra mão, deixa de fazer, deixa de comer, deixa de vestir, de assistir, para que ele não se escandalize e o nome do Senhor venha ser glorificado. Então, irmãos, a nossa liberdade não pode de maneira nenhuma ofender a salvação que Cristo quer oferecer para os irmãos.
Se a gente quer ser igual a Cristo, às vezes a gente tem que abrir mão sim da nossa liberdade, do nosso direito de fazer alguma coisa para que outro se veja amado. E isso é o ponto importante. A nossa liberdade não pode ferir a consciência do irmão. Amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Até mais.